Olá! Já pararam para pensar como uma instituição do tamanho do Exército Brasileiro é administrada no dia a dia? Parece uma coisa de outro mundo, né? Hoje a gente vai mergulhar nas leis que organizam essa verdadeira máquina. Então, para responder essa pergunta, não tem jeito. A gente tem que ir direto na fonte, a legislação. Vamos explorar juntos os artigos que são a base, o alicerce de toda a estrutura e da operação administrativa do nosso Exército. Beleza. A primeira peça desse quebra-cabeça, e talvez a mais importante, é entender exatamente qual é o lugar do Exército dentro da grande estrutura do governo brasileiro. Onde ele se encaixa? E a resposta para isso está logo no artigo 3º. Ele deixa tudo bem claro. O Exército não é uma entidade à parte, flutuando por aí. Pelo contrário, ele é uma peça fundamental, totalmente integrada à administração federal. Pensa assim, é como uma engrenagem essencial no grande mecanismo do Estado. Ok, então, se o Exército faz parte dessa estrutura maior, qual é o papel específico do comando do Exército? O que exatamente ele tem que fazer? O artigo 4º responde isso de forma bem direta. Ele define uma missão com 3 pilares. Primeiro, administrar as próprias atividades. Segundo, propor como a instituição deve ser organizada. E terceiro, que é o ponto central, preparar a tropa para sua missão constitucional. É um ciclo que não para, sabe? De gestão, de estrutura e, claro, de prontidão. Agora a gente chega num dos pontos mais interessantes disso tudo, que são as regras do jogo. Como é que o Exército consegue equilibrar as leis que valem para todo mundo com as suas próprias necessidades, que são bem específicas? E aqui o artigo 5º revela uma coisa bem única. O Exército, na prática, joga com 2 livros de regras ao mesmo tempo. Ele precisa seguir as leis gerais da administração federal, como qualquer outro órgão, mas também ele aplica princípios próprios, que foram criados justamente para atender às suas necessidades bem particulares. Então, o ponto crucial aqui é esse equilíbrio. É a necessidade de estar em conformidade com a lei federal, a lei geral, e ao mesmo tempo ter a flexibilidade de aplicar regras especializadas que fazem sentido para a realidade única de uma força militar. É uma balança delicada. Tá, mas e como garantir que todo mundo dentro da instituição conheça essas regras duplas? Bom, a legislação pensou nisso. Ela exige a criação de manuais, de publicações específicas. A ideia é bem simples, manter todo mundo na mesma página, com os princípios sempre atualizados e muito claros para não ter dúvida. Certo, mas a gente está no século XXI. Como é que se gerencia tudo isso hoje em dia? Vamos falar um pouco da tecnologia que faz essa operação toda rodar. Aí entra o artigo 6º. Ele fala sobre esses sistemas. Na prática, eles são a espinha dorsal tecnológica que sustenta todas as funções administrativas do Exército no dia a dia. É o que faz a máquina funcionar de verdade. E o ponto-chave aqui, olha que interessante, é a flexibilidade. Os sistemas são feitos sob medida para as necessidades do Exército, mas eles também podem, quando necessário, se conectar a outras plataformas do governo. Isso garante especialização sem perder a capacidade de trabalhar em conjunto com o resto do Estado. Muito bem. Agora que vimos cada uma das peças, vamos dar um passo para trás e tentar juntar tudo isso para enxergar o quadro completo. Como essa estrutura toda se parece? Quando a gente junta tudo, esses 4 elementos criam uma estrutura que foi desenhada para um equilíbrio muito delicado. De um lado, a responsabilidade perante o poder público, a subordinação. Do outro, a eficácia operacional que uma instituição militar precisa ter. No fim das contas, toda essa estrutura legal revela uma tensão central e nos deixa com uma pergunta para reflexão. Qual é o maior desafio na hora de equilibrar a subordinação ao Estado com a autonomia que é necessária para gerir uma organização tão única e complexa? Encontrar resposta para isso, no dia a dia, é o grande desafio que essa legislação se propõe a resolver.